monarquia europeia. Eles deixaram a igreja sob os aplausos de milhares de admiradores. 500 mil pessoas se encantaram com a transmissão ao vivo pela TV. Os príncipes de Gales usaram a mesma carruagem que conduzira a rainha Elizabeth no dia do seu casamento. Na sacada do Palácio de Buckingham, os recém-casados trocaram um beijo apaixonado. De outubro de 1981. O presidente do Egito, Anwar Sadat, é morto num atentado por membros de seu próprio exército. Sadat assistia a uma parada militar em comemoração do ataque a Israel no Yom Kippur, 8 anos atrás. A exibição incluía desfile de tropas e voos rasantes. Um caminhão parou. Os ocupantes, vestindo uniformes do exército egípcio, jogaram bombas de efeito moral. Em seguida, abriram fogo com armas automáticas em direção ao palanque das autoridades. O ataque foi tão surpreendente que a reação da segurança foi débil. 11 pessoas morreram, incluindo o presidente Sadat. 38 ficaram feridas. 3 atacantes foram mortos e outros 3 capturados. A maioria conseguiu fugir no meio da confusão. O ataque tinha sido obra de fundamentalistas islâmicos. Eles estavam descontentes com o recente tratado de paz assinado por Sadat com Israel. O assassinato de Anwar Sadat preocupou o mundo. O futuro da paz no Oriente Médio era novamente incerto. Mas o sucessor, o vice-presidente Hosni Mubarak, reafirmou os acordos e até os aperfeiçoou. (2 de abril de 1982). As Ilhas Malvinas, Falkland para os ingleses, são tomadas de assalto por soldados argentinos. Começa a Guerra das Malvinas. As Malvinas são um grupo de ilhas do Atlântico Sul, distantes 500 quilômetros da costa argentina e 13 mil da Inglaterra. Os ingleses tinham assumido o controle do arquipélago em 1833. A posse britânica sempre fora contestada pela Argentina. A força argentina dominou facilmente os 84 fuzileiros reais da guarnição britânica. A primeira-ministra Margaret Thatcher correu ao parlamento pedindo declaração de estado de guerra. O navio Invincible foi o primeiro a zarpar de Londres. No convés, quase toda a tripulação de 1000 homens, incluindo o príncipe Andrew. No cais, milhares de pessoas demonstravam apoio. O Invincible estava acompanhado do porta-aviões Hermes, que se tornou quartel-general das operações. Com a chegada de outros reforços, a Inglaterra estabeleceu um bloqueio naval das Malvinas. As hostilidades seguiram mornas por quase um mês, até que um submarino britânico afundou o único cruzador argentino. Mais de 300 homens morreram. A Argentina retalhou, disparando um míssil Exocet contra o navio Sheffield. 30 marinheiros ingleses morreram. O navio ficou imprestável e foi abandonado. Os ingleses iniciaram a invasão das Malvinas no dia 21 de maio com 5.000 fuzileiros. A Força Aérea tentava manter os caças argentinos afastados. Mas eles romperam a barreira e impuseram sérias baixas entre os invasores. O navio Antelope, atingido 2 vezes por mísseis de terra, explodiu. Mas nas ilhas, os fuzileiros ingleses avançavam. No dia 14 de junho, a Argentina, depauperada, se rendeu.
24 de abril de 1984. A secretária de Saúde dos Estados Unidos, Margaret Heckler, anuncia que cientistas identificaram o vírus da AIDS. A epidemia já assustava o país, especialmente a comunidade homossexual. A descoberta dos primeiros casos aconteceu em 1981. Médicos diagnosticaram uma doença fatal num grupo de pacientes. A maioria era de homossexuais. Eles passaram a ser vistos como responsáveis pela doença e reagiram com manifestações. Muita gente achava que o contágio poderia se dar com um simples aperto de mão ou outro contato casual. A doença foi batizada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Um estado em que o sistema imunológico do corpo humano é atacado, deixando a pessoa vulnerável a toda sorte de doenças. O Centro de Controle de Doenças norte-americano encontrou um grande número de casos nos Estados Unidos e Europa. Da África e vários países do terceiro mundo chegavam relatórios informando sobre uma situação parecida. Começaram a surgir casos entre heterossexuais, hemofílicos e usuários de drogas. Os médicos suspeitaram então que um terrível vírus estava sendo transmitido por produtos derivados do sangue. O Dr. Robert Gallo, do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, investigou a AIDS utilizando informações do Instituto Pasteur da França. Em 1984, ele finalmente identificou o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Os médicos alertaram que ele poderia ser transmitido pelo sangue e pelo sêmen. Em meados da década de 80, cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo estavam infectadas. Os órgãos de saúde lançaram campanhas agressivas direcionadas para a prática do sexo seguro. Novas drogas, como o AZT, ajudaram a conter, mas não eliminaram o vírus da maior praga do século XX. De janeiro de 1985. O governador de Minas, Tancredo Neves, é eleito por voto indireto presidente da República. É o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil. No início dos anos 80, a chamada abertura sofreu sabotagens por parte da linha dura do regime. Sindicalistas do ABC foram presos, incluindo o presidente do recém-criado Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma carta-bomba matou a secretária da OAB do Rio. No Rio Centro, um sargento morreu e um capitão se feriu quando iam cometer outro atentado. Mas a pressão popular crescia. O movimento Direta Já levou milhões de pessoas às ruas em todo o Brasil. A emenda das eleições diretas, entretanto, não passou no Congresso. O hábil articulador Tancredo Neves, governador de Minas, se elegeu então presidente no colégio eleitoral. A Aliança Democrática, formada pelo PMDB e PFL, derrotou o candidato do governo, Paulo Maluf. Tancredo, porém, caiu doente na véspera da posse e morreu em abril. O vice José Sarney assumiu o governo, completando a transição para a democracia. Em 88, foi promulgada a nova Constituição. Em dezembro do ano seguinte, Fernando Collor de Mello se elegeu pelo voto popular. Challenger, go with throttle up. 28 de janeiro de 1986.
A nave espacial Challenger explode logo após o lançamento, matando seus 7 tripulantes. Os Estados Unidos, chocados, acompanham a cena pela TV. Além da formação de gelo, que retardaria a partida da Challenger por 2 horas, nada havia de errado naquela manhã de céu azul. Afinal, era a 10ª missão desse ônibus espacial. E o programa era bem sucedido desde o lançamento do primeiro, o Columbia, em 1981. Ele subiu e, na volta, pousou como previsto, num lago seco da Califórnia. A Challenger, naquele dia, levava uma tripulante especial. A professora Krista McAuliffe era o primeiro não astronauta a viajar para o espaço. No Centro Espacial Kennedy, o comando da operação autorizou a contagem regressiva. O voo durou 1 minuto e 13 segundos. A Challenger virou uma bola de fogo. Os destroços caíram rodopiando. Os 2 foguetes propulsores voaram sem direção. No solo, os familiares dos 7 tripulantes viram a explosão aterrorizados. A análise dos destroços recolhidos na costa da Flórida, dados do computador e vídeos do lançamento revelaram o que aconteceu. Um jato flamejante de combustível escapou por uma junta num dos propulsores. O fogo atingiu o tanque externo principal, que explodiu. Um comitê formado por determinação presidencial passou a avaliar a NASA. Os voos espaciais foram suspensos por 2 anos e meio, até que o comitê se convenceu da sua segurança. Os anos finais do século XX são marcados por impressionantes mudanças políticas. O comunismo entra em colapso na Europa com a queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética. Na China, os comunistas recorrem à força para manter o regime e sufocam o movimento pela democracia. E na África do Sul, Mandela põe fim ao regime de segregação racial. Mas ocorreram também conflitos e desastres, a guerra no Golfo e o maior acidente nuclear da história. Em 26 de abril de 1986. Um reator da usina de Chernobyl, na União Soviética, explode e pega fogo. É o pior acidente nuclear da história. A tragédia começou com o superaquecimento do reator número 4 da usina localizada na Ucrânia. O sistema de refrigeração comprometido provocou uma explosão. A câmara do reator se partiu. A reação fugiu do controle e o equipamento se incendiou.